Iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Antes de mais nada, agradecer a todos que nos acompanham, o pessoal que interage conosco nas redes sociais. Pedir mais uma vez para quem ainda não nos segue, que siga no Instagram. É bem facinho, é @Rogério Cafeteira. E no nosso canal do YouTube, eu queria pedir que você se inscrevesse, desse um likezinho, acionasse o sininho. E o nome é Podcast Café Quente. Né? Hoje, o meu convidado aqui é um amigo de muito tempo, que eu conheço de longa data. Já percorremos o Maranhão junto em campanhas, né? Eu ainda mais novo, mas acompanhando ele em campanhas que eu diria dos bons tempos. Ele já foi deputado federal, deputado estadual, 2 vezes prefeito da cidade de Timon. É uma pessoa que tem uma bagagem muito grande na política e sabe de muitos bastidores. E hoje ele vai compartilhar esses bastidores conosco, a história da política. Né? Seja muito bem-vindo, meu amigo Chico Leitor. Obrigado, Rogério. Parabéns por essa sua performance desse café quente aqui. Eu acompanhei desde o primeiro deles. E estou aqui exatamente para a gente trocar essa ideia com relação à minha participação na política como um todo. Eu não tenho nenhuma tradição política. Começou em mim. E eu, em 76, participamos da primeira eleição em Timon. E aí depois teve todo um histórico aí, 82, foi o grande momento da disputa ferrenha lá no município. E eu me formei em engenharia em 81. Em 82 a gente já estava metido na política e já estava em busca de um partido político. E logo nós escolhemos o PDT, a partir do programa e da carta compromisso. E nós... Timon é uma cidade complicada, até porque, com relação ao Maranhão, a vida de Timon é completamente separada, porque nós somos do lado de Teresina. Por exemplo, eu, quando era adolescente, eu sabia cantar o hino do Piauí todo e não sabia cantar o hino do Maranhão, porque a gente estudava nas escolas do Piauí, consequentemente. Então, depois que muita luta, o meu pai vendia no mercado, minha mãe vendia verdura, eu fui ajudar ela a vender também. Mas nunca deixei de estudar e nunca deixei de ser bom aluno. Fui para a Escola Industrial Federal do Piauí, depois a Escola Técnica, que hoje é o IFMA, né? E aí de lá eu terminei no propósito de fazer engenharia. Só que não tinha. Tinha aqui em São Luís. Como é que eu ia viver aqui? Me taquei para São Paulo, para lá, para poder estudar, achando que ia estudar na USP. Cheguei lá, não podia nem fazer vestibular na USP, porque só tinha curso de DJ, como é que eu ia sobreviver? Então, na hora que criou o curso lá em Teresina, eu voltei, entramos 40 alunos, saímos 10 na primeira turma, 17 de julho de 81, que agora, 17 de julho, vai fazer 45 anos, minha turma. Dos 40 formamos 10, dos 10, 2 já morreram, só tem 8. E aí nós resolvemos fazer a política partidária. Quando eu tinha 16 anos, nós formamos um clube de jovens, que depois veio a ser a Fundação Cidadania. Que no governo do Dr. Jackson Lago nós conseguimos fazer o Centro da Juventude, que hoje talvez o maior projeto social do Maranhão, está lá em Timon. Eu conheço. Você conhece, né? Vou dar para você ir lá de novo, porque ela tá funcionando com muita dificuldade, mas não está parado não. O Juscelino, quando foi ministro, fizemos lá uns convênios com informática. Agora mesmo o ex-ministro Fufuca arrumou para a gente revitalizar a pista de skate, que era a única que tinha na nossa região quando nós fizemos. Bom, e aí nós fomos fazer a política, entramos para a política mesmo propriamente dita, e já afiliado do PDT, começamos a participar. Então, eu tenho 42 anos que estou no PDT, já vai, em junho, agora vai fazer 43. Sempre no mesmo propósito, certo? Pô, eu conheci o Jackson Lago, eu já estava no PDT, entendeu? Conheci o Jackson Lago, depois eu conheci o Cafeteiro. Em 98, em 92 elegemos aqui, eu, lá em Timon, o Julinho ali em São José de Ribamar, a Conceição Andrade aqui em São Luís, a mulher lá em São Bento. Em São Bento. Aí tinha um aqui perto de Santa Inês, ali Garapé do Meio, parece, lá em Balsas. São aquelas 7 prefeitos elegemos. Quando a Conceição ganhou no segundo turno, veja bem, nós ganhamos a eleição lá,
E teve o segundo turno aqui. Eu trouxe 100 militantes de Timon para cá. Aluguei 2 casas ali no Filipim, na casa que eu morava, ficou cheio de gente. E nós fomos ajudar o doutor Jacos, a Conceição já na condição de prefeito. Tu lembra quem disputou com ela? Quem? Tu lembra quem disputou com Conceição? João Alberto. João Alberto. Inclusive o governador Lobão me chamou e disse, rapaz, Chico, não te mete nisso, rapaz. Tu acha que vocês vão ter condição de ganhar da gente? Rapaz, não. Se ele estiver ouvindo aqui, eu me trucidar. E aí, nós trouxemos esses militantes ajudando a Conceição a ganhar no segundo turno. E não foi fácil. Foi o prestígio do Jacos. E aí, quando nós terminamos a apuração, lá ali na Praça Deodoro, sentada numa árvore assim, ela disse, Chico, o Jacos estava assim, ela disse, Chico, nossa responsabilidade com esse homem é muito grande. Porque ele é o candidato a governador e nós já temos que puxar isso. É as 2 maiores cidades e tal. Digo, não, você soltou no ponto. Vamos assumir essas prefeituras aí que não vai ser fácil, não. Aqui, tu vai pegar uma prefeitura mais ou menos organizada, mas não vai ser fácil. Lá em Timon, é problema. Bom, e aí, começamos, só vivi a Conceição em julho, por aí, do mesmo ano, lá em Brasília. Ela saindo do gabinete do Cafeteira e eu saindo do gabinete do Magno Bacelar. Conceição, como é que é? Vamos lançar a candidatura do Jacos? Chico, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa, são 2 aliados, entre ele e o Cafeteira. Quem tiver melhor, aí eu vou apoiar. Digo, não faça não. Jacos não tem chance nenhuma de ter mais intenção de voto que o Cafeteira. Cafeteira é um nome estadual, Jacos é um nome de São Luís. Se você quer fazer essa pesquisa para decidir quem apoiar, apoia logo o Cafeteira direto. Sei que eu fui até no Salão Verde com ela lá, e lá nós acabamos de conversar. Ela me disse, olha, Aí eu tinha uma viagem marcada para São Luís, vim com minha mulher, com a Beto, liguei para o Jacos, nós fomos para a Cabana do Sol. Vamos lá, eu fiquei impressionado assim, todo mundo mandando bilhete para o Jacos. Doutor Jacos, continue sendo quem o senhor é, porque o senhor é tal. Uma cara muito amor pelo aquele homem, aqui em São Luís. Lá, a Cabana do Sol era só uma cabana mesmo. Nesse tempo. E aí eu fui dizer para ele a história. Chico, rapaz, vocês são mulher de palavra, não vai fazer um negócio desse comigo. Eu digo, ela mandou, foi um recado para o senhor. Ela sabe que eu sou ligado ao senhor e ela mandou. Eu estou dizendo. Só sobrou para mim, né? E aí passou pouco tempo. O Aziz era o vice dela e era o secretário de Finanças. Ela demitiu logo ele, só para dar uma demonstração, né? E o resto da história todo mundo sabe. Essa daí aí, pronto, para todo mundo. Ela apoiou o Cafeteira foi para o segundo turno. Quando o Cafeteira foi para o segundo turno, ficou aqui uma mágoa, que muita gente. Teve uma reunião lá no PDT, muita gente brigando, dizendo que não sei o quê. Eu peguei a palavra, só tinha eu de prefeito mais importante. Eu digo, olha, eu vou logo avisar para vocês que eu vou votar no Cafeteira. Eu não vou entrar nessa discussão bem não, porque eu acho que a nossa posição tem que ser essa bem aqui. E aí, eu estava até na casa de um amigo meu, quando o Juarez Medeiros chegou. Rapaz, Chico, digo, Juarez, não perde teu tempo, não. Vai atrás de outro aí, que eu vou votar. Mas assim, tu vai votar no Cafeteira sem nem... Ele era o vice, né? Era. Eu disse, rapaz... Uma grande pessoa. É excelente pessoa, meu amigo, inclusive. Eu acho que ele é promotor, é juiz. É promotor. Promotor. E aí eu digo, não venha perder tempo com o Chico Leitor, não, porque eu já disse até, inclusive, na sede, eu vou votar no Cafeteira. Vá atrás de outros aí. Bom, e aí nós fizemos essa... Né, tomar a eleição do Cafeteira. Tomar a eleição do Cafeteira. O senador Alexandre Costa era muito amigo do senador. O cara que me salvou assim na política com relação à realização foi o Alexandre. E aí eu digo, senador, me diga aqui uma coisa. Teve coisa aí nesse resultado? Ele disse, rapaz, teve. Teve. Aí, como ele não tá mais vivo, eu não vou dizer o que ele disse, não. Mas ele disse. Encontrei com ele, eu ia subir no elevador com o Magno Bacelar e o Mário Costa entrou no elevador. Magno, rapaz, que esculhambação foi aquela do Maranhão, mas todo mundo viu, rapaz. Que coisa feia, Magno.
Ele pensando que o Magno tinha votado no Jacques. E o Magno tinha votado, né? Mas era meu candidato, foi meu candidato a deputado federal nesse tempo. Então, assim, ele era senador, foi candidato a federal e nós votamos nele. A pedido do Jacques. Ele até ficou chateado, porque na outra eleição a gente tinha votado nele. Mas foi o Jacques que pediu. Então, nós participamos disso daí, né? Aí veio 94, Essa foi 94. Essa de 94, que eu estou falando aqui, desses prefeitos, tudinho que nós apoiamos, só ficou eu votando no Jacques. Porque o Julinho aqui já era prefeito de São José de Barros, só que ele não mudou, ele não dividiu bola. Ele ficou na dele. Quem ainda fez alguma coisa foi o Isaac Dias. E até esclarecer, a mulher dele que era prefeita, né? E aí, e eu que enfrentei junto com ele. Sabendo que era muito difícil, né? Mas nós não fomos nem para o segundo turno, mas eu fiz minha parte. Andei com o Jacques para cima e para baixo. Perdemos a eleição lá em Timon, porque ele era desconhecido, né? Lá ainda foi, e ele ainda foi o terceiro colocado. Agora, no segundo turno, nós empatamos a eleição, Cafeteiro contra Rosiana. Empatamos, acho que foi 500 votos de diferença, só coisa desse tipo. E aí, de lá para cá, nós insistimos na política de Timon, insistimos. Eu elegi meu sucessor, e aí eu tive a sorte de, com 5 meses, ele já era meu inimigo. E Chico, agora eu vou te interromper aqui um pouquinho. Tem coisas que ficam na memória da gente. Eu me lembro bem, eu acho que foi 94. A gente chegando na tua casa. Uhum. Se eu não me engano, era uma casa de esquina. Até hoje. E o muro era meio amarelo na época. Essa sim, é a imagem. Não sei se era exatamente amarelo, se era. Não era, não. Mas era uma cor clara. Clara. Era uma cor clara. E aí a gente chegou lá e tá, tu não se recebeu. E tem coisas que ficam na memória da gente. E tu tem uma fama de tu ter sido o político que mais fez prefeitos, mais elegeu prefeito em Timon. Eu queria que tu fizesse uma lista assim de com tu foste 2 vezes prefeito, teu filho 2 vezes prefeito. Sim. Aí, dos que eu me lembro, a professora Socorro Joaquim, ela era tua secretária. Ela não foi apoiada por mim, mas ela foi minha secretária de educação, e o marido dela, meu líder na Câmara e na legislatura seguinte, presidente, pela minha mão, presidente da Câmara. Sim. O primeiro deles, foi o Sebastião de Deus, que foi o meu sucessor. Ele era da minha turma de engenharia, e eu botei de chefe de gabinete. Esse está vivo. Está vivo. É um dos 8, né, que está vivo. É um, sei lá quantos são. Porque não saíram só 10. 2 morreram, então ele é um dos 8 que está vivo. É um dos 8. Da turma de engenharia. Da turma de engenharia. Exato. E aí, eu botei ele para ser chefe de gabinete. Era a época que o grande lance dessa minha história política em Timon foi eu ter botado água nas casas, que era tudo abastecido com chafariz. Era quase 100 mil pessoas bebendo água de chafariz. Era 28 chafariz. Filas quilométricas, todo dia lá. Só que eu consegui botar água nas casas tudinho. Em 4 reservatórios, mais de 200 quilômetros de rede e tal. Então, assim, e eu botei ele para ser o diretor do SAAI, que era exatamente por onde ia sair o grande lance do governo, que era água nas casas. E aí ele foi eleito prefeito contra aí era a Socorro, o Napoleão e ele. E no meio da campanha, o Napoleão desistiu e votou na Socorro. Mas ele ganhou. O Sebastião ganhou. Mas também não demorou nada. A Socorro nesse. Então saíram 2 secretários teus para ser. Para disputar. Foi. O Sebastião e a Socorro. E o Sebastião ganhou. Na sucessão do Sebastião. Aí quanto tempo ele rompeu contigo, Chico? 5 meses. Já era inimigo. Me chamou para uma reunião lá, eu e os outros lá, e disse, qual era o compromisso nosso lá, Rogério? Era assim, de Deus prefeito, aí na eleição seguinte, Chico eleitor federal, na eleição seguinte, Chico eleitor governador. Era isso o projeto. Prefeito. Não governador. Era esse o projeto. Era eu federal e depois candidato, que era o tempo que eu já ia percorrendo o caminho dele também. E aí, 5 meses já era adversário político. Despachou todo mundo, candidatou logo a mulher deputada estadual, fez que nem isso daí está fazendo. Elegeu, mas elegeu às custas de muita estrutura, né? Depois,
na sucessão dele, aí eu assumi, em 98 eu fui candidato, não tinha apoio dele, não tinha apoio de ninguém, mas fiquei primeiro suplente de deputado federal. Olha, João Castelo, Madeira, Roberto Rocha, Zé Antônio Almeida e Ney Moreira. Eu era suplente desses 5. E estava já para começar a campanha de prefeito e nada de eu assumir nem um dia, até que um dia o Luiz Rocha disse na minha frente, inclusive, para o Jacques que o Roberto ia sair para me assumir no lugar dele. Aí o Jacques perguntou: que história é essa? Eu nunca pedi isso para o Roberto, até porque, Jacques, se eu quisesse assumir no lugar do Roberto Rocha, eu já tinha assumido, porque ele já disse que ia fazer um curso nos Estados Unidos, para a vaga dele ficar aberta, eu assumi. Só que ele é do governo, ele é do PSDB, do Fernando Henrique, e eu sou da oposição. Como é que eu vou assumir o lugar de um deputado da situação para fazer oposição? Isso aí que nunca compatibilizou. Não, tu vai assumir no lugar do Neiva. Eu digo, perguntei para ele não quer não. Ele disse... Coligaram na época, foi, Chico? PDT e PSDB? Foi, rapaz. Eu não estou dizendo que eu era suplente. E foi no tempo que mataram o Davi, o Alves Silva, que ia ter os votos para... Eu também... Foi lá no Granville que nós fizemos essa conversa lá que o Davi disse: Chico, tu vai ser eleito, porque eu vou ter tantos votos, já o menino... Aí ele falou lá as contas dele. E tu vai ser... A última vaga é tua. E era mesmo, o bicho era danado. Anularam os votos dele. Porque se não tivesse anulado os votos da legenda, eu tinha sido deputado. Eu ainda fui dado como eleito pela Folha de São Paulo. Eu vim de lá de Timon para cá só para confirmar, porque... Por que foi anulado, Chico? Tu lembra? Não mataram o Davi antes da eleição, 15 dias antes. E aí os votos dele, que se fosse hoje... Quando o cara botasse lá o nome dele, ia sair na legenda, né? Sim. Não, era urna de lona e a turma lá mandou anular os votos tudinho. E aí os votos que era para legenda... A gente lembra bem como funcionava, né? Aí, 14 mil votos só, a vaga ficava na nossa coligação, a 6ª vaga era minha. Por isso que eu fui dado como eleito pela Folha de São Paulo. Até a matéria era assim: ruim de nome, bom de voto, lá da Folha. E aí, lamentavelmente, eu fiquei fora. Quem entrou foi o Albérico, nessa vaga bem, Albérico Filho. Então, assim, eu assumi no lugar do Neiva junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mas concorri como deputado, que é diferente, né? Sim. E aí, nessa eleição, Rogério, eu tive 70% dos votos contra Socorro. Apoiada pelo Napoleão, pelo governo do estado, prefeitura, tudo. E eu tive 70% dos votos. Inclusive o candidato, o Sebastião, que eu tinha apoiado, ele apoiou o Socorro. E eu tive 70% dos votos. Aí foi bacana. Isso foi em 2000. 2000, né? E em 2001, eles viram que não me segurava não, porque eu estava numa força muito grande. Em 2001, eles mandaram matar lá um radialista lá para dizer que foi eu. Foi um inferno aquilo dali. Dizer que tal. Eu não tinha como me parar, né? Mas isso aqui foi em 2001 que eles mandaram fazer isso. Aí passou um ano de turbulência, 2 anos de turbulência, mas em 2002 o Luciano foi eleito deputado federal com 22 anos. Quer dizer, a população não me castigou. Sim. Senão ele não tinha sido eleito, né? E aí o Luciano foi eleito, fiquei preocupado, assim, com medo dele não ter estrutura. Eu até disse para ele no dia que saiu o resultado da eleição, e eu estava dentro do quarto com a mãe dele. Ele chegou branco, bicho é negro, ele chegou amarelado, né? Ele não entendeu direito, porque, Rogério, se ele tivesse guardado era bom demais. No dia que ele se candidatou de Luciano, isso aqui você não tem nenhuma chance, meu filho, de ganhar. Isso aqui nós estamos marcando posição, porque eu fui deputado federal, esse espaço está aqui, nós não vamos botar em candidato de fora, não. Vou botar você para manter o nosso espaço aqui. Mas você não tem chance, é muito difícil a eleição. Aí quando foi na metade da campanha, eu vi o Luciano se mexendo, andando num gol, não sei o quê. Aí eu arrumei um carro maior para ele. Eu digo: Luciano, tu tem chance aí? Como tu tá aqui? Aí faltando 3 dias ou 4 dias para eleição, eu dei um papel para ele. Eu digo: ó, tu tá com a chance real de ser eleito. Tá. Aí na hora que saiu o resultado da eleição, ele entrou. Eu digo: ó, meu filho, agora que isso aqui pode ser a pior coisa da sua vida. Você sabe que seu pai já foi deputado federal. Sabe o amor que nós temos por você. Mas assim, você... No Congresso Nacional tem muita gente boa, mas tem muita gente ordinária
e você tem só 22 anos, teoricamente, é presa fácil para pilantragem. Então, pense nisso, a gente vale os passos que a gente dá. Aliás, tem bem aí nesse livro um artigo falando disso. Então, graças a Deus, meu filho se fez respeitar pelos deputados do Congresso, pelo fato dele ser o mais novo, né? Mais novo. Eu fui com ele na Secretaria-Geral para ele entregar a documentação e ele ficou na frente e eu atrás. A moça disse: ô meu filho, sai daí, deixa o deputado entregar o documento. Eu digo: o deputado é ele. Ele era uma criança, né, rapaz? O Lobão me encontrou ali no aeroporto de São Luís. Ele disse: como foi isso, Chico? A seleção do teu filho? Eu digo: ele veio aí do seu lado. Ele com um cachecol de japonês. Aí eu digo: olha ele aí, ó, do seu lado aí. Eu digo: não, rapaz, é porque tinha um espaço aberto, eu estava muito bem avaliado em Timon, ele se demonstrou, deu uma boa desenvoltura, uma boa fala, no final, reta final, o Luciano estava afiado no discurso. E aí nós tivemos 29 mil votos em Timon e 47 mil no Maranhão. Então, Rogério, assim, essa luta nossa, ela foi sempre muito uma luta remida, mas assim, sempre recheada de respeito, de consideração, de ética na política, que é muito difícil hoje. Muito. A política está em desuso por conta disso. Hoje você não elege mais ninguém no convencimento, como foi a minha eleição. As minhas 2 eleições, a eleição do Luciano, não se elege mais isso, rapaz, porque deformar a política, deturpar o processo. Chico, tá de uma maneira hoje que se perdeu até o pudor de falar sobre isso. Quando você vai ver um comentarista, alguém que faz análise política, jornalista e tudo, não se tem mais nem o cuidado de não usar determinados termos. Esse aí é forte, esse aí tem chance, porque tem um papel. Ou então, quando é mais, quer usar uma metáfora, tem estrutura. Então hoje a gente vê o nível dos representantes baixar muito. Porque virou uma espécie de comércio. Ainda tem mais, Cafete, eu quero lhe dizer. Quem não adota o esquema atual vai ficando fora. Aí, quem se sobressai ainda é um pouquinho da exceção da regra. É exceção. Exceção da regra, porque hoje em dia, e a própria população que é vítima dessa modalidade que está em curso, ela diz assim: rapaz, o Chico Leitor não tem dinheiro, é um abestado. Foi prefeito 2 vezes, o Luciano foi prefeito 2 vezes. Então esse povo não tem. Quer dizer, a mesma pessoa que é vítima do desmando, do desvio, porque o modelo que está aí, ele só produz coisa que. Quando eu digo só produz, é força de expressão. Sim. Tem exceções. Claro que tem, os bons políticos. Mas assim, a gente fica olhando, os caras que se sobressaem ainda são aplaudidos, né? Por uma parte da população. Porque, assim, ó, eu disse assim, eu fui fazer agora nessa última eleição que teve, a mulher me disse assim: seu Chico, eu estou tão contente, porque antigamente minha filha não tinha com quem ficar, agora eu deixei ela na creche. Eu vou trabalhar, pego ela de tarde, a menina vem banhada, alimentada, a menina já conhece as letras. Eu digo: então você vai votar na nossa candidata. Ela disse: e você vai me dar o quê para me votar? Desse jeito. Eu digo: mas como é que é, minha senhora? Me diga de novo aí, para se eu acredito. Não faça isso. O grande lance do voto que você deu é sua filha, que daqui a um dia vai estar formada. Porque os meninos que vão para a escola, eles ganham estrutura, desenvolvimento mental, que vão. Rapaz, olha, Timon, eu que iniciei essa história, mas o Luciano fez da educação em Timon um modelo. O cara que pega 54 escolas alugadas em Timon, como tinha. Ele acabou com tudinho, fez só escola boa, climatizou. O Luciano implantou 13 creches de tempo integral. Porque ela tinha 4 creches pequenas, ele fez 9 e as outras 4 ele adaptou para ficar em tamanho de tempo integral. Então, isso daí, bicho, muda a vida gerações inteiras, né? E é por isso que a gente faz a política. Mas muitas das vezes isso daqui, a turma diz que não, mas cadê minha cesta básica? Chico, vou te dar um exemplo aqui.
Timon porque já é uma cidade grande, mas cidades menores, o prefeito pode fazer uma boa gestão. Se ele chegar na hora da campanha e não tiver o dinheiro para literalmente comprar o voto, ou com telha, ou com tijolo, ou com cesta básica, ou com dinheiro mesmo, ele não se reelege. Infelizmente, esse modelo foi implantado e é difícil de mudar hoje em dia. Muito difícil. Implantado porque o eleitor, ele absorveu esse sistema. Ele, na verdade, pode não gostar, o eleitor faz parte desse sistema. Mas veja bem, eles são vítimas. É como diz o padre Marx, é o opressor na cabeça do oprimido. O cara faz o pobre coitado pensar que aquilo ali tudo é correto, é normal, porque Deus quer. Não, Deus que quer desse jeito, mas não é assim não. E, Rogério, lá em Timon está em curso um contra-exemplo. Nosso grupo político elegeu 13 vereadores. Dos 21, elegeu 13. Nós não temos nenhum do nosso lado. Os suplentes que tiveram mais votos também foram tudo embora. Do nosso partido, o PDT, tem esse bem aí, ó. O Alexandre, que foi dos que tiveram mais votos, é o único que está do nosso lado aqui. Então nós estamos em curso num contra-exemplo. O que é? É a candidatura do Luciano. A candidatura de deputado estadual do Luciano, ele não tem nenhum vereador apoiando ele. Não tem prefeito, não tem nada. E muito menos tem dinheiro para esbanjar desse jeito em campanha. E o Luciano, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser eleito. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque eu estou tirando aqui os votos dos que vão vender, dos que vão comprar, dos que vão subornar, e estou deixando uma fatia de voto de Timon dos que votam independente, que ainda tem muita gente. Frente ao total, não é muita gente não, mas no quantitativo é. Então, eu acredito que o Luciano vai ter os votos livres, entendeu? Soberano. De vez em quando, eu digo, rapaz, fulano e tal já está do outro lado. Aí o Luciano diz logo assim, papai, não vamos perder tempo com isso aí, não. Isso aí já está esperado. É desse jeito que ele diz. Isso aí já está na conta. E eu tenho hoje um ídolo na minha vida de política, é o Luciano. Porque ele, não é só porque seja meu filho, não. É porque ele tem uma postura política. Ele, se eu tivesse a mesma postura dele, era melhor para nós, porque o dele é mais eficiente. O meu é mais, tem muito coração pelo meio também ainda. Sim. Então, você me perguntou. Aí eu apoiei. Ó, presta atenção. Primeiro vereador que nós apoiamos lá em Timon, que eu perdi a primeira eleição. A primeira eleição tu concorreu. 88. 88. Aí nosso partido elegeu um vereador, o nome dele é Elvésio Silva Rocha. Na primeira sessão da Câmara ele já estava do outro lado lá. Aí foi em 90 eu fui candidato a deputado estadual, perdi também, fiquei terceiro suplente, né? Só elegeu o Coroba ali de Itapecuru e ficou o Aziz, o Zé Luiz Lago e eu, de suplente. Então, em 90. Em 92, foi quando eu me elegi, e em 94 elegemos o meu vice-prefeito, Bertoldo Rego. Aí ele não foi eleito direto não, mas o Derudete assumiu lá em Açailândia, aí ele veio ser logo ele veio ser deputado. Quando ele voltou daqui, eu já era adversário. Eu estou de São Luís, quando veio assumir. Então, segundo o Bertoldo. Aí, em 96 foi o Sebastião de Deus, que eu já contei. Em 98, nós votamos para deputado estadual no Solinei, para ele me ajudar para federal em Coelho Neto. Ele, na eleição que a Socorro ganhou, ele foi meu algoz, ele que levava o dinheiro para lá, entendeu? Aí depois teve um bocado de pequenos peixes menores, mas aí depois, aí ultimamente, teve essa história aí do Rafael. Porque o Rafael, Rogério, eu não sei se você sabe, ele é filho do meu irmão. E o meu irmão não tinha condição de nadinha. E eu soube, né, que já tinha comprado um carro, era até uma Brasília que eu tinha. E soube que a Vera, a mãe dele, estava perdendo líquido. Aí eu fui lá. Eu, Vera, o que que tu... Não, eu só vou amanhã, que meu médico está de plantão só amanhã. O que tu tá perdendo líquido, vai ficar aí morrendo. Bora lá, bora. Eu levei ela sozinho. Botei na maternidade e no outro dia eu fui buscar o Rafael. Ela mesmo disse que a primeira pessoa humana que botou o Rafael no braço foi eu, não foi nem ela. Trouxe para casa. Aí ela botou ela numa pré-escolinha lá pertinho da casa dela, chamada Barba Papo.
Aí eu fui lá, cheguei a escolinha já com aqueles tamborezinhos de madeira. Eu digo, bora. Aí eu botei o Rafael na escola que meus filhos estudavam, o Luciano e o Davi. Botei até numa escola melhor, um determinado período, lá no ângulo, não sei o quê. E aí, de lá para cá, da pré-escola, até foi eu que paguei, financei a educação do Rafael, até fazer o curso de engenharia. A turma deles formou 30 engenheiros, eu fui o patrono da turma. Fiz uma festa lá no meu sítio que gastei não sei quanto naquela época. Ele mora numa casa que foi o que deu o terreno para ele fazer, porque era como se fosse um filho, rapaz. Sim. E eu protegendo ele. E aí, algumas pequenas desavenças que ele teve com o Luciano, eu sempre fiquei do lado dele, até hoje eu fico. Então, esse rapaz, depois que ele ganhou, ele se revelou. Se revelou. Logo que ele assumiu aí, ele era suplente, né? Mas nunca deixou de assumir nem um dia, porque o evangelista foi ser secretário, né, o Neto, e ele foi logo ser deputado. Depois o Humberto morreu e ele ficou titular. E aí teve lá uns entendimentos com o Glaubert Coutrinho, pro negócio do andamento lá da Assembleia e tal. Quando eu pensei que não, ele estava passando por cima. Eu digo, Rafael, vem cá, rapaz, meu filho tem o compromisso. Ele disse desse jeitinho para mim, tio, compromisso em política? Tem um cavalo selado passando na minha porta. Eu digo, rapaz, quando a gente tem vergonha, a gente cumpre, rapaz. E aí eu vi que aquele menino ali ia ser uma coisa muito danosa. Qual era o acordo, Chico? Lembra a gente? Rapaz, eu não lembro direito assim, era assim. Era sobre a liderança. Para na eleição seguinte, eles apoiaram lá o Glauco para ser o primeiro vice na associação, que o outro ali ia ser candidato. Então, era isso. Depois teve um problema quando mudou o governo. Foi proposto uma CPI da saúde, uma coisa assim. Foi. Perguntei para ele, rapaz, me diz aqui uma coisa, tu tá metido nisso? Não. Eu digo, rapaz, o que é que vocês vão... Eu digo, olha, deixa eu lhe dizer, eu não quero aqui proteger ninguém, mas eu não vou dizer aqui no podcast, porque não cabe aqui o que eu disse para ele. Eu digo, isso aí não tem condição não. Isso aí eu sei o que é, o propósito disso daí eu sei quem é e para quem é para pegar. Ele disse, não, eu não me meter nisso não. Ele foi propor, ajudar a propor. Ele tinha dito para mim que não ia. E a história que eu disse para ele que... Então, assim, o Rafael ele demonstrou assim o caráter dele logo. E é uma tristeza para mim, viu, Rogério? Porque Rafael eu criei como filho. Amor de pai, né? Negócio de correr não. E depois o cara, essa eleição dele aí foi assim, uma imoralidade. Ele disse para um amigo meu, Edson, que gastou 70 milhões na campanha dele. É dinheiro demais, rapaz. Uma eleição de Timão. Isso aí é coisa de doido. Tem um vereadorzinho lá que ele perguntou na vez, para estar devendo para a Giota, ele disse, estou devendo 65 mil. Ele deu 100 pro cara. O cara era até do nosso lado. Mas logo depois que ele assumiu, eu já estava do lado dele. Aliás, estavam todos, né? Todos. 13 vereadores contra 8 e os 13 perderam a eleição para os 8. Chico falou do Rafael e sobre a Dinaí. Rapaz. A postura dela, como é que tu... Deixa eu lhe dizer. Qual é o teu sentimento? A Dinaí é um equívoco muito grande na minha avaliação. Porque a Dinaí e o Luciano foi uma aposta que ele fez. Na verdade, eu que apresentei a Dinaí para o Luciano, mas na verdade ele ganhou uma relação com ela muito maior do que eu. E a Dinaí é casada com um menino que foi minha sogra e minha mulher que criou. Morava lá no interior de Codó, para colar. Tu dá sorte. Pois é, deu sorte, né? Com esse pessoal que queria. É. E aí, mas nós nunca ensinamos coisa que não presta para eles, não. Então, que nós estamos aqui, eles estão lá. Então, assim, eu acho que a Dinaí é um equívoco da parte dela, porque ela resolveu essa candidatura dela aí. A gente nunca nem tinha visto falar nisso. Nunca tinha ouvido falar. Mas depois que ela lançou a candidatura, nós soubemos que se ela tivesse ganho, o candidato era o marido. Não sei se isso é verdade.
Mas dizem lá e procede isso aí. Assim, porque ela é candidata sem ninguém nem saber essa candidatura. Aí, de repente, botou a candidatura e ficou e está candidato. Tá candidato. Então, eu fico triste, assim, Rogério, porque era uma relação de amizade. O pai dela é muito meu amigo do Luciano, a mãe dela, os primos. Tem uns primos aí que são mão do Rubem Pereira. São juiz, promotor, não sei o quê. Promotor não, 2 juízes e um que é auditor aí do TCE. E a gente é muito amigo, eu frequentei essas casas sempre. Eu lamento profundamente, porque o que vai acontecer? É que o nosso grupo agora teoricamente, tem 2 candidatos. A matemática, né, que é onde eu sou bom. Se você aumenta o denominador, né, diminui o quociente. Então, lamentavelmente, nós estamos trabalhando nessa situação. Mas, como eu estou lhe dizendo, eu tenho muita esperança, muita fé que o Luciano vai ser eleito, porque ele vai ter uma boa votação em Timon e vai ter votação fora também. Chico, só para quem não acompanha a política de Timon, o Rafael tinha pretensão de ser candidato a prefeito. E por uma opção do Luciano, ele optou pela Dinaí para ser candidato. Isso aí, de qualquer maneira, acaba com uma rusgazinha, né, entre eles. Diante disso, dói mais em ti a questão da Dinaí ou do Rafael? Estamos do Rafael porque é sangue, né, Rogério? Não cria Dinaí. Claro que assim, a queixa existe. Por conta de que eu acho que ela deveria votar no Luciano. Rapaz, o Luciano é padrinho da filha da Dinaí. A Dinaí é madrinha do filho do Luciano. E era o carne e cutícula até um dia desse. Aí ela ganhou, né? Teve esse... Ela não se elegeu, porque... Na verdade, algumas pessoas dizem, o culpado foi o Luciano, não sei o quê. Quero saber como. Porque o Luciano, presta atenção aqui, Rogério. O Luciano, em 2010, ele foi candidato a deputado estadual. E o doutor Jacques, em 2010, estava fraco. Perdeu até aqui em São Luís. Mas nós ganhamos em Timon com o Jacques, em 2010. E o Luciano teve 33 mil votos. Ele teve mais votos que a Rosiana, para governador. E se elegeu. Os votos dele davam para se eleger só em Timon. E aí, até o Atalino ficou suplente dele. Foi. Fomos colegas nessa legislatura. Exatamente. Ele teve 33 mil votos em Timon e 41 mil no total. Teve 8 mil fora. E aí, 2010. 2012 ele foi eleito prefeito, ele teve 49 mil votos, o candidato da Socorro no cargo teve 26 mil. 2014, o Rafael foi eleito deputado estadual, o Roberto senador, 38 mil a 30 contra o Gastão Vieira, o Flávio Dino, 47 mil contra 24 do Lobão Filho, né, o Flávio Dino e o Brandão, e o Zé Reinaldo teve 2.500 votos mais do que o 7º candidato da Terra. Quer dizer, foi um resultado assim super expressivo, 2014. Luciano comandando. 2016, Luciano candidato à reeleição. Todo mundo dizia que ele ia perder para o Alexandre Almeida, porque estava na moda, o Luciano desgastado do governo, tal. O Luciano teve 11 mil votos de maioria. 2016. 2018, Rafael candidato à reeleição, foi eleito direto, teve 26 mil votos. Só em Timon contra 16 da Socorro, que era a segunda colocada. 10 mil votos a mais. Bira do Pindaré, era um candidato assim, meio. Teve 15 mil votos lá em Timon, porque aí já tinha outros candidatos no meio também. O Everton teve 41 mil votos contra 24 do Alexandre Almeida, que foi candidato a Senado do local. Né? Do local. E 18, né? O Rafael foi reeleito. O Flávio Dino, aí a goleada foi maior, porque o Flávio Dino teve 53 mil votos contra 13 da Rosiana. Aí teve os outros candidatos, até a Samora Jorge teve não sei quantos mil votos lá, não sei o quê, outros candidatos. E aí, isso
em 2018. 18. 2020, aí o Luciano arriscou nesse negócio da Dinaí, né? Porque, voltando um pouquinho, o Rafael tinha essa pretensão de ser candidato a prefeito, mas ele era deputado, rapaz. Quantas energia e dinheiro não se dissipou para ele ter o mandato? O cara não tá à toa. Está com mandato de deputado estadual, que você sabe que aqui no Maranhão, o mandato de deputado estadual é mais importante do que outros lugares por aí afora. Você já foi deputado e eu também. Então, assim, o Luciano botou essa Dinaí, e quando nós pensamos que não... Bom, vou voltar só um pouquinho aqui. Eu fui falar com o Brandão. Brandão, rapaz, me diz aqui uma coisa. Eu ouvi dizer que vocês vão apoiar o coronel, o comandante lá de Timon. Está até no teu partido. Eu disse, rapaz, Chico, tu é doido, eu vou deixar de... Você já votaram 2 eleições na gente. Vem cá, Júnior. Chamou o Júnior Viana. Manda fazer um almoço lá em casa hoje, que vai eu, tu, Chico e o Rafael. Aí nós fomos, 1 hora a gente chegou lá. Disse, rapaz, Chico, foi conversa comprida, o Rafael todo tempo presente. Rapaz, Chico, tu é doido, eu acho que eu vou deixar de votar em tu, no Luciano, para votar no outro candidato, rapaz. Esse negócio aí, esse negócio desse partido que tá o mesmo meu, é a porra do Kleber Verde. Quem manda em partido é deputado. Não vou não, Chico, fazer uma coisa dessa. Você pode ter certeza que o Brandão dizendo. E aí ficamos lá até 4 horas da tarde nesse dia. Fui embora. E aí nós começamos a ver a candidatura do Coronel Schneider. Era toda semana, eram carradas e carradas de cesta básica na periferia. Era coisa demais, era... Eita, parece esse negócio. Tá certo? Não. Ah, nada. Aí... Começamos a saber, né, do financiamento que estava tendo, financeiro. Sim. Via Teresina, via Bacabal, via Timon. Certo é que quase que a gente perde a eleição. Ganhamos por 375 votos e 100 mil votos apurados, quase 100 mil. E é porque a Socorro ainda teve 16 mil votos. Aí eu digo, rapaz, que coisa, rapaz. Um cara que nem de Timon não é, tá com 2 anos, tava com 2 anos lá ele. Teve 375 mil votos. Até na última hora a gente pensava que a eleição ainda podia dar errado. Mas agora não, agora foi... O governo foi para dentro de Timon mesmo, na eleição da Dinaí. O governo entrou com força, com tudo. Com asfalto, com cesta básica, com peixe, com todo diabo. Eles botaram lá, foi para moer mesmo. E tiraram o mandato. Além da ruma de dinheiro que o Rafael tinha para fazer a campanha dele. Dinheiro sobrando na campanha. Dinheiro sobrando. E, lamentavelmente, a gente assistiu a tudo isso, lamentando, mas sem poder fazer nada. Né? Porque quer queira, quer não, o comando do município estava com a gente. Não estava. O Luciano sabe fazer campanha. Então, tal que eu te falei, ele ganhou 2010, 12, 14, 16, 18 e 20. Ele no comando. Aí perde 22, perde 24. Não foi ele o culpado. Pelo contrário. Né? E aí a gente continuou do mesmo jeito, sabendo que o preço é caro e que nosso perfil de política está sendo expelido, está sendo eliminado, porque a gente não adota algumas práticas que está hoje sendo condição sine qua non de ter mandato. Mas nós não vamos mudar, não. Nós não vamos apostar que a resistência ainda vale um pouco, vamos apostar que os votos, que o voto livre soberanamente ainda dá para eleger alguém, tá certo? E estou vendo em curso uma coisa parecida com a minha primeira eleição, na eleição do Maranhão. Na eleição de Timon, que nós formamos um time chamado Arrastão da Vitória, em 92, nós chegávamos nas ruas assim, Rogério, que nenhum de nós tinha ido lá fazer campanha. E a rua toda enfeitada, a população mesmo em si. Olha, para você ter uma ideia, onde é que existe isso hoje em política? Nós botamos uma loja para vender coisa da minha campanha. Camisa, bandeira, brocha. Assim, o nome era Caixa Alternativo. E a gente vendia tudo que botava lá. Tudo. Hoje em dia, tu bota o nego faz foi com gozação, né?
E aí nós fizemos essas campanhas lindas lá em Timon, todas duas, as minhas duas eleições de prefeito foi assim. A Arrastão da Vitória e depois essa outra eleição, da minha reeleição que eu tive 70%. Na minha eleição mesmo eu tive 57%, parece. E na reeleição 70%. E esses 70%, nós botamos o nome de Mutirão da Vitória. Era esse o nome. Então a gente acredita nisso. Claro, aí, quando você coloca, muitas das vezes tu vai perde. Né? Sim. Como nós já perdemos muitas eleições, acho que até mais do que ganhamos. Mas a gente mantém o perfil. Mantém o perfil, porque nós não vamos contribuir com aquilo que a gente sabe que é danoso, é uma coisa nojenta para a população. Tu imagina o que é um município como o nosso, que até é desgarrado do Maranhão por causa da distância. Você botar Timon para ser o primeiro lugar do IDEB do Maranhão e o segundo do Nordeste. Só perdendo para Sobral. Rapaz, isso aqui é uma coisa muito difícil. Porque tem que ter investimento, seriedade, tem que ter acompanhamento, entendeu? Rapaz, os meninos, os colégios de ensino médio de Timon estão recebendo esses meninos do ensino fundamental, tudo preparado. Tem um colégio lá em Timon que 60% dos alunos passaram nas universidades. 60% não é brincadeira, não. Principalmente nas escolas públicas, nas universidades públicas. Então, o caminho é esse, não tem outro caminho. Né? Porque eu sou um exemplo da educação. Meu pai e minha mãe nunca estudaram, eles morreram analfabetos. Eu nasci numa casa de palha, na Lamparina. Lá em casa não tinha nada, nada, nada. E eu sempre fui invocado em estudar. E fomos para a zona urbana de Timon. E lá eu fui correr para estudar e me formei em engenharia. Depois eu digo, gente, isso aqui está errado. Essa cidade aqui está de cabeça para baixo. Eu vou entrar nisso daqui. O meu problema está resolvido. Agora, de muita gente aqui não está, não. Que foi quando eu assumi esses problemas que eu já falei aqui, da água, da passarela da ponte, da SEASA, de um monte de coisa lá de Timon que nós resolvemos, através do voto livre. Porque nós não somos... Olha, tu já pensou que foi que eu estou enfrentando? O senador Sarney ia lá para Timon quase toda semana, porque ele gostava demais do Napoleão Guimarães. E ele era presidente do Congresso, ele foi para lá. Até um dia eu fui entregar um livro desse aí para ele. Aí eu digo... Lembramos essa história aqui, do presidente, eu digo, eu só conversei com o seu Duzi. Mas naquele tempo, eu digo, não, foi, mas porque guerra. E o Fernando foi que me levou lá e disse, papai, o Chico já deu muito trabalho para nós. Eu digo, não, eu dei trabalho, mas eu sou respeitoso. Nunca fui aliado, porque nunca fui, mas nunca deixei de ir. É tão tal que eu estou aqui entregando esse livro para ele, que é um livro de um nível infinitamente menor do que o dele, mas que é o que eu escrevi, da minha lavra, do próprio Francisco, né? Então, essa forma de fazer da política que a gente faz, tem os dissabores, claro, porque a gente perde mais do que o que ganha, porque está na mão de outra coisa, mas tem os momentos de a gente reconhecido, né, como fazedor de bem para a população e para a própria política mesmo. Chico, tu tiveste uma participação, sempre foste muito próximo do Jackson. Sim, sim. E alguns fatos marcaram a história do Maranhão, a história política do Maranhão. Um deles foi a cassação de Jackson. Eu queria que tu contasse pra gente, tu que estava próximo, junto a ele. Estava deputado. Como se procedeu como foi esse processo? Olha, Rogério, eu te confesso que... E só te fazer uma pergunta. Naquela eleição, o candidato do governo, a priori, não era o Jackson. Era o Vidigal, o prioritário. Depois o Zé Reinaldo abraçou a candidatura do Jackson porque era a viável. Porque o Jackson se sobressaiu. Era viável, era que era possível vencer. Rogério, eu vou te interromper aqui dizendo o seguinte, apesar de... Eu sou muito amigo do Zé Reinaldo, é meu colega engenheiro, um cara que ele tá até, a última vez que eu liguei para ele estava falando devagar, não sei, acho que ele estava meio debilitado. O candidato do Zé Reinaldo, Zé Reinaldo sacou isso, né? Tinha que ter 2 candidatos, senão a Rosiana ganhava no meio turno. E aí um era o Jackson, que era para levar para o segundo turno, e outro era que era para
teve votação e outro era o Vidigal, que era para levar para o segundo turno, né? O Vidigal, então tá com o Vidigal, eu sou muito amigo dele até hoje, eu vou na casa dele e tal. Ele disse que não convidaram ele para ser candidato, convidaram ele para ser governador. Então tal que ele era do STJ lá, né? Era. E saiu, que não é mole o cara sair do lugar daquele dali, né? E aí teve um episódio que o Roberto é testemunha, Roberto Rocha. Soubemos que o Dr. Jacques, no andar das coisas, ficou puto, né? Sim. Aí disse que ia lá no palácio dizer pro governador que ia chutar o pau da barraca. E o Roberto ia viajar, rapaz. Eu consegui que o Roberto voltasse. Nós fomos lá na casa do Jacques, só nós dois. Se o Roberto estiver ouvindo, aí o Roberto foi muito hábil, né, na conversa com o Jacques. Doutor Jacques, botaram uma bomba no seu... Descer. Botaram uma bomba aqui no seu colo. Você vai pegar o pino da bomba, puxar e jogar fora. Roberto. Certo é que acalmamos um pouco o Jacques, porque senão ele ia mesmo. Ele ia chutar o pau da barraca. Vou te contar com um episódio. Eu era candidato a deputado estadual, quando ele foi candidato a governador, e a Maura Jorge era também do nosso partido. Brade, Carlos Brade, Bacelar, não sei quem. E aí eu liguei para a Maura. Tomara que a Maura escute isso aqui, porque... Digo, Maura, como é que está a campanha do Dr. Jacques aí, para da tua cidade ali? Rapaz, Chico, eu não sei mais o que é que eu faço, porque eu estava chegando aqui em Lago da Pedra quando o Brandão me ligou, perguntando como era que estava. Ele disse, não, rapaz, espera aí, Maura. Ela disse, eu trouxe um monte de material aqui do Dr. Jacques, vou já cair em campo. Não, espera aí. Brandão não, Zé Reinaldo. O Brandão ligou. Quem ligou foi o Brandão, que era da Que era chefe da Casa Civil. Tá. E aí ela disse, eu não sei mais o que é que eu faço, porque eu estou dizendo aqui para ele que eu estou levando o material do Jacques aqui para me intensificar. Ele disse, não, tem que fazer aí o Vidigal, não sei o quê. Meu Deus do céu. E onde é que nós estamos? Não sei. Bom, e aí a história da cassação, eu acompanhava não muito de perto isso, mas eu acompanhava porque eu estava deputado. E eu me preocupei quando eu vi o Chico Scorse falando umas besteiras aí. Aí eu fui falar com o juiz que esse processo estava com ele. Lá em Imperatriz. Aí eu marquei com ele bem ali naquele feijão de corda que tinha perto do Luzeiros ali. Não tinha um feijão de corda? Sim. Aí foi ele, a esposa dele. E aí eu conversei com ele e disse, não, Chico, aqui dali não vai para lugar nenhum não. Aquilo é um projeto sem pé, sem cabeça. Eu já tive com esse processo aí, já passei até para frente. Eu diria mesmo isso. Mas aí começou o Chico e o advogado que andava mais, o Chico Scorse, o cara de Goiás. Foi ele que assinou lá como advogado a cassação. Foi falar lá com o Adesso, né? E aí, lamentavelmente, o prefeito lá de Barra do Corda já veio aqui. Você ainda ele veio dizer para tu perguntar isso para ele. Aí ele... Esse cara quem levou ele lá foi o Rigo. Lá para falar com o Adesso. E aí lá fizeram lá uma conversa, e o Adesso, não, o Rigo sabe. Bom, aí quando eu penso que não, houve toda essa história aí, né, que o Helios Grau se engasgou, tossiu no microfone, mas como se fosse obrigado ali, né, a fazer aquele relatório ali e tal. E eu acompanhei tudo aqui daqui do Palácio. Eu fiquei aqui em São Luís o tempo todo, nesse período da cassação, porque eu estava na Assembleia como deputado titular. Terminado lá, já em grau de recurso, né? Não me levaram para uma pessoa lá de não dá para mim não. E aí nós fomos todo mundo lá para a sala dos atos. Todos os deputados da base, que era 27. Acho que era 27. Mas no dia da votação, o governador Jacques não acreditava que ganharia? Rapaz, o Jacques nunca acreditou que ia ser cassado.
Porque não era só ele, era todo mundo, porque todo mundo falava da fragilidade desse processo. Como é que o Jacques foi caçado por causa de abuso de poder econômico, porque participou da assinatura de um convênio em Codó? A gente pensava que isso daí jamais ia para. Porque foi esse né? O motivo. Foi isso bem aí. E aí. E também teve muito fuxico, muita coisa, muita. O certo é que foi uma coisa traumática, né? Eu já chamou todo mundo lá, pediu para. Ele disse que ele disse que ia resistir, ia ficar lá, ver o que ia dar, e ficou. Eu até fiquei com ele lá também. Mas não teve jeito. No outro dia, 9 da manhã, já tinham dado posse para Rosiana. 9 horas da manhã. Não foi cumprido nem o rito interno da Assembleia. Foi não. Diga porque eu também me caçaram. Quando eu estava deputado, me caçaram. Como foi isso, Chico? E rapaz, me caçaram 2 vezes. Parece que eu tive como deputado. E da última vez, meu advogado era o Rodrigo, rapaz. Rodrigo Lago. Me caçaram lá da última vez, aí o presidente era o Marcelo. O presidente do TRE, era o irmão do Edmar Coutrinho. Ramon, né? Era. Aí pelejaram lá para mim, não tiraram aí, até que sem a presença dos meus advogados, sem nada, fizeram uma resolução e anularam o meu diploma. Anularam o meu diploma. E mandaram para a Assembleia para substituir pelo Luiz Pedro, que era o outro suplente. Aí rapaz, esse processo já tinha ido em Brasília e voltado. Veio com manifestação do Joaquim Barbosa, depois veio com manifestação do Lewandowski, tudo a meu favor, e o cara teve coragem de me tirar da Assembleia. Aí foi que o Rodrigo coisou lá, eu sei que eu fiquei. Na hora de substituir lá pelo menino, eu fui permanecer. Porque no dia que me caçaram, o Marcelo disse que eu ia ter direito das 5 sessões. Sim. Que é o rito, né? E na hora da. E eu ia indo lá, embora para Timon. Ele já tinha dito, né? Inclusive tinha dito para o Zé Reinaldo, na minha frente, que eu ia ter direito das 5 sessões. Aí eu fui embora. Quando eu estava lá, perto das paredes, eu ouvi no rádio. A mesa diretora se manifestou dizendo que iam ler no dia seguinte a vacância do cargo. Eu voltei. Fui atrás aí de saber como é confusão. E na hora de dar, o Rodrigo chegou com a liminar lá, já com essas manifestações. Mas o rito tinha sido cumprido, Rogério, pouco tempo atrás, a mulher do prefeito de Bacabal tinha sido caçada. Não foi a Gralhado? Mauro Ernesto Gralhado? Não, essa daí é de Bom Jardim, cara. Bom Jardim. Estou falando de Bacabal, era a mulher do ex-prefeito lá, que era deputado, foi caçado, e tinha sido cumprido o rito tudo em 5 sessões, ampla defesa, não sei o quê. E eu não tive isso. Está aí no livro. Mas eu consegui ficar na segunda vez já. E fiquei até o último dia, até a última hora no carro, no mandato. Era tudo frágil, tudo coisa inconsistente, tudo coisa só para mesmo para coisa. É como eu estou lhe dizendo, como eu nunca dei meu braço a torcer, aí o preço foi alto. O preço foi alto. Foi não, é alto, até hoje. E a gente sabe que nós temos nosso defeito, mas também temos nossas virtudes, e aí essas virtudes, elas apontam nessa direção aqui da boa política. Então, o meu propósito na política, ele está cumprido. Agora quem é o cara mesmo é o Luciano. E é como eu estou dizendo, meu filho é um cara que sabe, leva as coisas a sério, não leva na brincadeira. E eu tenho certeza absoluta que se ele tiver um mandato, ele vai se sobressair de novo. Já foi uma vez. E eu tenho certeza que eu vou me dar por satisfeito da minha participação na política. Eu já fiz 71 anos. E aí, desde 76 que eu faço política em Timon.
Não é brincadeira, não. E nunca mudei de lado, nunca verguei, nunca baixei minha cabeça, nunca, e nem vou baixar. Já peguei porrada, já fui perseguido, já fui. Mas já tive muitas vitórias também, muitas alegrias na política. Nós temos aqui a intenção de permanecer nela, mas contando que as pessoas também façam uma reflexão. Porque, como eu estou dizendo, as vítimas dessa história da política como está sendo feita, são, muitas vezes é os que estão ajudando eles a se manter na política. Não é isso? É isso aí. Então, eu acho que eu não mudei de pensamento, apenas fiz algumas reparos em alguns conceitos, né? Porque também ninguém não vai se dizer que é. Mas não é fácil manter, não. Não é fácil porque mudou tudo. Mudou tudo. Chico, esse ano agora, o grupo, teu grupo, o do Luciano, vocês vão apoiar quem para governador e senador? Já tem definido? Tem sim. Você sabe que nós temos um candidato a deputado federal que ele se fez candidato de timão, porque ele foi um pai no governo da Dinaí. Sacrificou outros municípios por causa de Timon. Rapaz, o Juscelino Filho arrumou 64 milhões de reais para o município de Timon, na gestão da Dinaí. E é um cara que merece, portanto, né? Eu sou amigo do pai do Juscelino desde 87, mas eu conheci ele ele já deputado federal. Então nós vamos apoiar o Juscelino adotando uma coisa que a gente sempre diz, que os mandatos, os votos da população, eles são dados para que o mandatário retribua em benefício para todos, que é o que o Juscelino fez. Você conhece a situação de Buriticupu, daquelas Vossoroca? Sim. Está bem nesse livro, você lê. Lá na Defesa Civil Nacional, no Ministério da Integração Nacional, na Defesa Civil, tinha 2 projetos caminhando juntos, do Maranhão. Era o de Buriticupu e de Timon. O nosso ao custo de 9 milhões e o Buriticupu 4 milhões e meio. Na última semana de governo do Michel Temer, eu fui falar com o chefe da Casa Civil, Marum, que ele tinha sido do PDT. E aí ele autorizou para financiar esses 2 projetos. Parece que eles tinham 50 milhões de recursos e ele mandou atender esses 2. E eu fui, no dia seguinte, lá para o Ministério, falar com o ministro, que tinha ficado no lugar do Jato Barbalho, que era o secretário executivo, que é um cara lá de Campo Maior, Piauí, que estava lá, Pádua. Cheguei lá, falei para eles, não, nós já estamos sabendo aqui, já vem, tal. Chamou lá um cara lá da Defesa Civil, disse, qual os projetos que tem aí de contenção? Eles têm Buriticupu e Timon. Buriticupu 4 milhões e meio e Timon 9. Ficou tudo acertado, autorização para empenho, tudo. Aí, na outra semana, o Bolsonaro assumiu e ele não tinha feito esse empenho, não. Aí mandaram cancelar. E aí eu mostrei esse projeto para o Juscelino Filho. Eu mandei encadernar bonito, é um projeto bem feito, inclusive. E aí, o Juscelino disse, rapaz, Chico, eu vou resolver isso aqui. Tá tudo aprovado, com número de processo, tudo. E não fizeram, rapaz, lá o de Buriticupu. Não avançaram, não tiveram um padrinho que nem o Juscelino. Tu vê como é que tá Buriticupu hoje? E o Juscelino resolveu? Resolveu. Lá tá feito, lá em Timon. É o Grotão do Caíque chamado. Lá o risco era de, na hora quando ele, se tivesse um problema lá, caía 72 casas. Financiou no governo da Dinaí, fez o Grotão do Caíque, que é o Colégio Militar Tiradentes, que funciona num colégio lá, que é o Caíque, que eu consegui no primeiro mandato, era o antigo CIEPS, e abandonaram lá, estava dentro do mato, na lama. Aí o Flávio Dino mandou, quando o Flávio assumiu a Áurea Prazeres, que era do PDT. Sim. Aí ela foi lá e o Luciano, ele mandou o Luciano escolher 2 escolas. As escolas de Timon, quando o Flávio assumiu, estava tudo esculhambado. Aí ele mandou escolher 2. Aí o Luciano escolheu eu e ele, o Caíque e o Colégio Jacira, que é um colégio de tempo integral. Deixamos o Caíque uma beleza. Só que por causa do Grotão lá, todo dia que chovia ficava cheio de lama na porta da escola. Luta, confusão. E os pessoal batendo a culpa em mim, que não sei o que eu botei o colégio dentro de uma lagoa. Bom, fizemos o Grotão do Caíque.
Quando terminou a drenagem, acaba de chover, lá não fica nada, fica limpo, do jeito que essa mesa aqui tá. E Buriticupu lá, que não foi feita a intervenção, tá lá. A cidade ali vai mudar de lugar daqui a um dia. Porque de lá avançou muito, né, Chico? E, rapaz, lá tem coisa que não tem mais jeito não, rapaz. Lá tem Gossoró que tem 800 metros de extensão com 80 metros de profundidade. Eu, pelo menos, foi uma matéria que eu vi na Globo News. Sim, sim. Então, assim, e esse Juscelino fez isso. Fora isso, um monte de outras coisas. Então, para justificar o que eu estou dizendo do voto no Juscelino, nós somos amigos pessoais do Heber. O Heber tinha 16 anos, ele já ia lá para minha casa lá, 18 anos. Então, nós não estamos assim tão. Estou tão próximo assim, mas um dos nossos senadores é ele. Entendeu? E vamos votar no Braide, porque o Braide é um cara que assemelha-se a sua forma de fazer política com a nossa. Ele se fez candidato, né? E agora precisa, claro, Sim. tudo no mundo tem que ir os ajustes, né? Mas vamos votar nele com fé em Deus que ele vai ganhar essa eleição. E claro, o Luciano, deputado estadual, nossa chapa é essa daí, o nosso time, ao longo do tempo, sempre votando nessa história de PT, PDT, não sei o quê. Claro, você não tem como deixar de votar no Lula, apesar de que. Aí nesse livro tem um artigo chamado Lula Não Veio, que é porque nós combinamos para ele ir lá para Timon, fizemos propaganda um mês e ele não foi. Estava em Teresina, não foi. Mas aí tem a explicação. Então, assim, a nossa chapa é essa, nós vamos continuar acreditando na boa política, né? E vamos, claro, torcer para que as coisas aconteçam. A outra vaga de senador, a outra vaga de senador vai depender dessa convivência aí do Luciano com o Braide, né? Sim. Porque eu acho que é uma vaga que vai compor para dar corpo à candidatura majoritária, né? A candidatura de governador. Então, tem muita gente aí. Eu sou muito amigo, não sei se você sabe, do Roberto Rocha. Sim. Particularmente eu sou. Eu sou aí. Aliás, quando eu fui deputado federal, eu morei junto com o Roberto, no apartamento dele. Porque tivemos os entreveiros, claro, quando ele ganhou a eleição. A última eleição, ele teve 38 mil votos lá em Timon contra 30 do Gastão Vieira. Foi muito voto, foi não? Para quem foi 0,800. E aí depois, rapaz, eu tive um entreveiro com ele. Oh, meu Deus do céu, mas teve. E aí hoje em dia nós somos amigos de novo. Nunca deixamos de ser amigo, não. Mas quando o filho dele adoeceu, não tem condição. E ele é muito, assim, antenado na doença da minha mulher, o Roberto. Ele sempre procura. Foi lá para fazer isso. Então, mas tem um problema político no meio, né? Sim. Então, nós vamos aguardar isso daí, porque é um time, né? É um time que o Luciano faz parte, inclusive, eu acho que o Luciano é um dos principais candidatos a deputado estadual do Braide, né? Do time do Braide. E, consequentemente, ele vai opinar sobre isso. E hoje em dia, como eu estou lhe dizendo, ele puxa a liderança. Chico, tu continua no PDT? Sim, 42 anos. Pra gente. Uma pergunta aqui pra gente ir pros finalmente. Sim. Mesmo com essa intervenção do Erlânio, fomentando a campanha da Dinaí, não ficou um pouco de mágoa do Everton? Porque, na verdade, o Erlânio é um preposto do Everton. Né? Rapaz, eu vou repetir aqui o raciocínio do Luciano para mim não me complicar. O Erlânio incentivou, mas quem quis foi a Dinaí, rapaz. Não, eu acho que tem problemas aí, tem. Eu não teria feito a mesma coisa, também não, mas ela foi que decidiu. Entendeu? Entendi. O Luciano foi sábio, né? Luciano, aliás, um registro que eu faço aqui para ti, o Luciano sofreu. Ele gostava de Madeline. Acho que até gosta. Pela entrevista que a gente teve aqui, a sensação que eu tenho é que ele gosta dela. Pois é. Quando você gosta de uma pessoa, deposita nessa pessoa toda a sua confiança e tal. Você não colocou em jogo a vida política dele, né?
né? Foi Uma aposta. aposta. Não, então diz assim, mas deviam ter votado no Rafael porque não tinha tido racha. Era pior. Tá aí a prova. Era pior. Então, até porque eu tenho essa coisa que eu estou falando agora. Ele queria ser prefeito, mas ele era deputado, rapaz. Deputado do Maranhão, líder do governo. Cheio de prestígio. Cheio de prestígio. Então, não tinha necessidade de ter essa ganância toda para ser prefeito. A ganância é por outras razões. Está provado aí. Está provado aí agora. Então, lamentavelmente, quem traça um caminho na política que nesse caminho, bem aí, não tem essas coisas da atual política, está correndo risco. Correndo risco. Amigo Chico, queria agradecer muito sua presença aqui. Queria lhe perguntar se teria alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que eu não fiz. Não, tem pergunta que eu gostaria que tu não tivesse feito e tu fez. Eu evitei falar um pouco mais assim do Cafeteira, porque teu nome é Rogério Cafeteira. Mas é um cara que eu convivi demais com ele. Andei 150 municípios junto com o Cafeteira numa van. Numa van. Eu, ele, esse Benedito Terceiro, eu já disse aqui, né? O Aderson Lago, o Frank Matos, não sei quem. E eu gostaria, porque teve alguns momentos assim pitorescos, né? Sim. Inclusive lá em Timon. No dia que o Roberto Rocha desistiu de ser candidato em 2002, Sim. E apoiou o Jacos, Sim. O anúncio foi feito lá em Timon. Aí o Cafeteira, Roberto, eu, Adesso, o Jacos, lá numa avenida que eu tinha feito, e não tinha nem inaugurado, lá no Parque Alvorada. Foi feito lá. Então, muita coisa assim que a gente conviveu e que numa entrevista dessa aqui não dá. Mas um dia nós vamos conversar sobre... Vamos. Viu? E eu queria deixar aqui registrado a minha... Disse que tu era disse que era 2 contadores de piada na van, né? Cafeteira e tu. E o Cafeteira gostava, porque ele contava uma piada e eu contava outra. E tu sabe que piada, quando tem duas pessoas que sabem contar, é até o fim do mundo, né? Porque um conta e o outro conta, pega um pedaço daqui e já leva para outro. E aí era por isso que ele gostava. Disse, Chiquinho, meu filho, não sei o quê. E nesse tempo, fui na pré-campanha dele, ninguém gastou nada. A Cafeteira curtiu tudo. Eu era pré-candidato a deputado federal, né? Mas foi bacana. A gente fez municípios aí até, coisas pitorescas, como em Bom Lugar. Foi eu, ele, o Zé Vieira, e aí eu vi lá um fato pitoresco. O Zé Vieira disse, olha, tinha um cara sentado numa cadeira de espaguete ali. O nome dele ele era até conhecido do Jato. Disse, olha, tu tá pensando que eu não sei. O cara sentado na cadeira lá e o Zé Vieira daqui, da Cafeteira aqui. Tá pensando que eu não sei que tu cortou o dedo de um rapaz aí e botou dentro de uma garrafa de álcool. Não sei o quê. Rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Ficar dizendo um palo. Ele jogou. Aí o Zé Vieira. Oi, João Alberto, lá no Copacabana. Oi, João Alberto, tu pensa que tu não sei que tu tá sentado na calçada de fulano e tal, e disse um monte de impropério lá, não sei o quê. É muita coisa. Ó, umas histórias dessas daqui. Tem a parte cômica, né? A parte sim. que é bom, a gente não tem só coisa ruim, não. Né? Então eu participei desse negócio aí muito mesmo. Na campanha do Dr. Jacos, como eu estou dizendo, em 94, eu fiquei só eu apoiando ele de prefeito. Só eu. Eu estou dizendo, o de São Bento. Isaac Dias. Isaac Dias era um apoiador mesmo, sim, correto. E fora disso não tinha. Então eu convivi muito disso aí. E só que nesse tempo o Jacos só teve 20% dos votos, né? Sim. O Jacos eu convivi muito com ele, assim, porque o Jacos era o primeiro amigo do meu avô. Aí quando o Cafeteira se elegeu prefeito de São Luís, o Cafeteira convidou o Jackson. Esse conhecimento foi uma sugestão do meu avô. Da minha avó, na verdade. A Cafeteira foi no Conselho de Medicina conversar para que
sobre ele, o conselho também o validou. E aí eles tiveram uma trajetória longa juntos, de várias campanhas. Eu lembro de 84, o Jackson foi candidato, Cafeteira apoiando, a gente perdeu para Gardênia. Aí em 86 o Jackson era muito firme nas posições dele. Então o Jackson naquele momento, pela oposição que ele fazia a Sarney, o Jackson não aceitou fazer parte da coligação. Ele apoiou a Cafeteira, mas não fez parte da coligação. Ele foi mais votado nas Foi mais votado, mas não conseguiu formar a legenda, não foi deputado. Aí foi ser secretário de saúde de Cafeteira. Aí depois prefeito. Aí depois concorreram junto em 2002. E aí, assim, a história... Ele foi embora. Agora deixou para encerrar. Esse livro, Rogério, eu tenho muita coisa escrita. Agora eu estou escrevendo menos, mas eu já escrevi muito. E esse livro eu lancei no dia do meu aniversário de 70 anos. Então eles são 6 capítulos. E um dos capítulos, o segundo, é só sobre a doença da minha mulher, da dona Beta. Ela tem esclerose lateral amiotrófica. Uma doença sem cura, degenerativa. E ela já está com 17 anos com essa doença, que é uma exceção na regra. Porque a estatística, essas pessoas morrem de 2 a 5 anos, quando são acometidas. E quando não morrem de 2 a 5 anos, vão para o imobilismo. O imobilismo o que é? Só mexe com os olhos. E a dona Beta, até hoje, deglute, digita, a comunicação dela todo tempo é no Zap. E nós já temos vamos fazer 47 anos de casado agora, e 50 anos que estamos juntos, em julho. E eu, consequentemente, eu tenho todo um cuidado com essa mulher. Nós já fizemos mais de 20 viagens para fora não fora do Brasil, mas principalmente para São Paulo, que é lá onde está o médico José Luiz Pedroso, que é um cientista da idade do Luciano. Sim. E nós já fizemos muita viagem. E ela, de um tempo para cá, de vez em quando, intensifica as crises, porque o rim dela já foi atingido pela doença e tem, não sei se tu conhece, duplo J, é um catéter que bota no rim. Pois é. Ela tem um em cada rim, só tinha um direito, agora tem os 2. E agora vai até trocar, porque tem que trocar durante um período. E eles são caríssimos, é o plano de saúde que dá. Então, esse livro aqui tem um capítulo sobre a doença da dona Beta, é o segundo capítulo. Aí o terceiro é variado, tem capítulo aqui com o Lula, com o Cafeteira, com o Eduardo Campos, com o Brizola, com não sei quem, tá tudo aqui nesse livro aqui. E que eu quero que você leia. Eu vou ler. Porque tu não vai botar ele debaixo Não vou, não. Pode deixar. Eu vou ler e vamos comentar e tu vai saber que eu li. Tá bom. Eu espero, viu? Pode deixar. E eu queria dizer aqui da minha satisfação de ter dado essa entrevista. Quando eu comecei a ver tu fazendo esse negócio aqui, eu achei muito bacana. Eu vou puxar um pouquinho a brasa aqui para minha sardinha. Mas uma das melhores participações foi a do Luciano. Foi. Ele sabe se colocar muito melhor do que eu. E eu tenho orgulho disso, porque se porventura ele não fizesse essa política que eu acredito, até ele já estava contribuindo. O do Luciano foi muito bom, muito bom. Ele é bom. E foi uma pessoa muito correta. Tu falaste de 22 anos, mas eu conheci o Luciano ainda quando ele era deputado federal. Que ele às vezes ia na casa do Cafeteira, na happy hour de sexta-feira, mas ele sempre foi, eu sempre achei ele muito maduro. Agora mesmo eu fui para uma consulta médica aqui, e aí eu fui despretensiosamente, né? Porque foi até uma indicação que me fizeram, e aí o médico disse: Chico Leitor, pai de um dos grandes políticos do Maranhão, Luciano Leitor. Aí começou a falar, ele sabe da história do Luciano, ele é candidato a deputado estadual, eu vou votar nele. Bacana, né? Bacana. Espero, desejo sorte e sucesso para o Luciano. Espero que ele seja um dos deputados eleitos. E você não vai votar nele porque você tem um compromisso com o Catolésio, mas você pode arrumar lá. Posso. É porque o Rio do Wanderson. Chico tem... Todo mundo tem defeito e qualidade, né? Todo mundo. Eu tenho uma questão minha que é muito forte. Eu sou grato. E o Catolé é meu candidato pelo seguinte, porque ele me deu a mão num momento bem difícil da minha vida. Então... Você já contou ele, não conta de novo não, senão eu quero votar nele de novo. Eu gosto muito dele. Eu sou muito amigo.
Pergunta, eu tanto que Ele eu sou me amigo falou, ele me falou. Eu sou amigo do pai dele, assim. O pai dele, ele não aceita nem ninguém me criticar, o Catulé velho. E aí, dessa história bem que eu te falei do Schneider, ele foi lá atrás do Catulé. Lá em Nazaré do Bruno. O Catulé tem uma casa lá, Nazaré do Bruno. E aí foi levado pelo Fábio Gentil, parece que do governo. Catulé, rapaz, o coronel quer falar contigo ali, né? Uma sala separada. Pode falar, coronel. Não, pai, eu sei que você é política em Caxias, mas você sabe que eu estou candidato lá em Timon, eu vou ganhar a eleição lá em Timon, etc, etc. O Catulé disse, rapaz, tá ruim pra ti, porque eu torço pelo candidato do Chico. Mas isso eles puxaram junto. Eles são sinceros demais. São sinceros. Agora mesmo ele De vez em quando eu e o Catulé a gente se desentende porque a gente tem gênios parecidos, entendeu? Então acaba que hora por outra a gente se confronta. Tá bom. Pronto? Meu amigo, muito obrigado, Chico. Pessoal. Ivan, essa parte aqui do Catulé. Não, deixar, né? Porque é outra coisa. Pessoal, muito obrigado por mais esse podcast. Continue nos seguindo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Até uma próxima e muito obrigado.